Boa noite para quem está chegando. Hoje é o nosso segundo quadro, Ayurveda Talks. Hoje falando um pouco mais sobre ansiedade com o Vitor Montilla. A proposta aqui do Ayurveda Talks é sempre estar fazendo uma live, um bate-papo, onde a gente pode fazer uma conversa, uma troca entre profissionais, visando cada vez mais saúde, mais autonomia e mais liberdade para a vida de vocês. Oi, oi. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Tá me vendo bem? Estou te vendo bem, tudo Joia. certo. Vitor, queria agradecer também a tua presença aqui. Eu acho que esse assunto de hoje ele é fundamental. Ele vem mesmo de uma necessidade que eu vejo já em 10 anos aí como instrutora de yoga e como terapeuta ayurvédica. É um dos temas que surge mais frequentemente, tanto nas aulas quanto em atendimentos. É uma das coisas que é uma das coisas mais comuns, né, que a gente vê hoje. E eu acho que é fundamental ter essa visão, não só uma visão ayurvédica, mas também uma visão psicológica disso, né? E tu como profissional é algo que tem muito a contribuir. Então, queria que tu falasse um pouquinho mais de ti, do teu trabalho. O Vitor, só para a gente nortear, né? A gente estuda numa mesma escola, chamada Escola Vida, com Hilário Trigo. E nos conhecemos no evento presencial lá em Curitiba e seguimos acompanhando, né? Trabalho um do outro. Então, queria que tu falasse um pouquinho mais do teu trabalho e como que surgiu esse foco, né? Como que foi para ti direcionar o teu trabalho para focar em ansiedade? Bom, eu sou psicólogo clínico, trabalho na abordagem da psicologia analítica ou junguiana, mais conhecido. Eu queria falar de como eu comecei a ansiedade lá na frente. Mas já que você perguntou, eu vou vir agora, porque eu já tinha esquematizado aí, né, de falar sobre ansiedade, sobre como eu achei esse nicho, foi depois de eu ter começado minha carreira dentro da psicologia. Eu sofri de ansiedade por muito tempo, né? Então, em algum momento da minha vida, eu tive que buscar por terapia, e dentro de um setting terapêutico, eu tive esse insight, né, de olhar para essas questões relacionadas à ansiedade. E também porque aparece muito no consultório, né? Hoje a ansiedade, eu acho que é um grande sintoma, né, da nossa sociedade. Então, como eu já tinha vivido isso, comecei a estudar mais esse assunto e ele virou o grande pano de fundo aí do meu trabalho, né? Comecei a me especializar nesse assunto, que foi a ansiedade. Então, trabalho aqui em Cuiabá de forma presencial, online. E eu venho desenvolvendo esse trabalho há algum tempo e a gente pode contribuir um pouquinho aí sobre esse assunto. A gente entende um pouquinho sobre a ansiedade. Eu só queria te fazer uma pergunta aqui. Eu estava dando uma olhada numa pesquisa da Organização Mundial de Saúde, né, OMS, e eu vi que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Esse estudo diz que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade, né? E isso é bem chocante, né? Queria ver se isso é realmente, se é real, né? Se o Brasil, a gente está no ranking aí, no top do... O Brasil é o campeão, né, mundial de ansiedade, né? E o que é mais interessante é que desses quase 9% da população ansiosa, 8% desses 9% é mulheres. Então, as mulheres, por conta de uma pressão social, por conta de uma parte hormonal, acabam sofrendo mais ainda com os transtornos de ansiedade e com outros transtornos mentais também, né? A mulher tem essa dificuldade, tem essa propensão a ter mais transtornos de ansiedade. Esse dado é verídico, né? É verídico. É verídico. E saiu há pouco tempo, né? Saiu há pouco tempo. Eu não sei qual foi o ano, mas deve ter 1 ano ou 2 anos no máximo que saiu essa pesquisa. Então, a gente aí está liderando o ranking. E isso é assustador, né? Muito. É assustador. Sim. É um assunto muito importante, muito complexo, muito amplo. E assim, é uma realidade de milhões de pessoas. Tem muitas pessoas sofrendo com a ansiedade nesse momento e não tem noção do que é, né? Estão sofrendo desse mal e acham que é o jeitão delas de viver. Sim. Né? Aí é o meu jeito. Que é mais perigoso, né? Eu acho que é aí que entra um grande alerta, né? Porque a pessoa demora muito tempo para ter o diagnóstico, né? A ansiedade é muito tempo, a demora para o diagnóstico é muito longa. As pessoas não se percebem, acham que é algo simples, e quando vê, estão dentro de uma
de crises muito maiores. E já que tu falou isso, né, quais são então os impactos da ansiedade na vida dessa pessoa, né? Tu, como vivenciou isso, pode falar com mais propriedade. O que poderia gerar de impacto tanto no nível físico quanto no nível mental? Bom, antes de chegar aí, deixa eu contar um pouquinho para você uma história. Na verdade, nós somos todos ansiosos, né? Todo mundo tem um grau de ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural. Né? E a ansiedade é essa emoção que nos protege, né? Ela nos protege de ameaças futuras, né? Então a gente fica precavido a algo. Então ela serve para nossa sobrevivência. Então vamos imaginar aí nós há 300 anos atrás vivendo numa selva africana, tendo que lidar aí com grandes animais, com escassez de comida, com guerras em tribos, etc. Né? Então, as pessoas ansiosas eram as pessoas mais preocupadas, pessoas que estavam mais atentas, e provavelmente foram as pessoas que conseguiram passar esse gene para frente. Então, foram as pessoas que saíram melhor, né? Porque elas estavam sempre atentas aí aos perigos eminentes. Né? Então, a ansiedade, por um bom tempo, serviu para a nossa vida e continua servindo, mas no grau certo. Então, tem essa parte primitiva do nosso cérebro, né, que precisa lidar com a ansiedade, né, que nos causa esse medo que nos protege. Então, a um certo grau, ela é importante, todos nós temos essa emoção. O problema é quando ela entra no excesso e se torna aí, né, patológica. Mas se hoje nós não lidamos mais com esses grandes animais selvagens, não estamos mais a uma selva africana, né? O que tem trazido quais são as nossas preocupações de hoje, né? Quais são a ansiedade de hoje em dia, né? Da modernidade, né? Qual que é a ansiedade? Quem que pode falar aí para mim? Quem que pode participar com a gente aí e falar quais são as ansiedades de hoje? Quais são, então, os grandes bichos, eu acho, que assombram a gente hoje, né? Não tem mais lá na selva isso, mas existem algumas coisas que nos perseguem ainda, né? Hoje em dia. Então, né? Então, nós estamos com outras preocupações, né? Os medos não mudaram. Os medos mudaram, são outros, mas os medos ainda existem, né? Então, quais medos são esses, né? O medo da violência, né? O medo de não dar certo, o medo de não conseguir um trabalho, né? Quais são os medos, né? A preocupação de um término. Então, os medos continuam, né? E como que a gente tem lidado com isso, né? Com a ansiedade dos dias atuais, né? Quais são esses medos? É bom a gente se fazer essa pergunta, né? Quais são os medos dos dias atuais? Não são mais os que eram antes, mas nós vivemos ainda com essa ansiedade, né? A Sara Rosa ali está falando. Eu vejo as pessoas com ansiedade do futuro. Mas o que no futuro... O que eu percebo no futuro que me falta hoje? O que eu tenho medo, né, que vai acontecer com o que vai vir? Então é importante a gente se perguntar qual o significado dessa minha ansiedade? Eu tenho medo do quê? De quê? Para não ficar assim perdido nesse grande... Que a gente começa a nomear as coisas, parece que elas começam a ficar mais claras e vão perdendo também um pouco a força, né? A partir do momento que eu não sei o que é isso, o que eu tenho medo, como tu falou, isso se torna algo muito mais assustador. Né? A partir do momento que eu começo a nomear, a ter uma maior clareza, isso vai ficando mais tranquilo. Né? Isso quando a gente dá significado para as coisas, parece que a gente diminui, porque agora o objeto, né? O objeto da qual eu tenho medo, eu sei onde ele está. Né? Então eu tenho medo do desemprego, então o desemprego está ali. Não são várias coisas soltas na minha imaginação, né? Claro, existe uma ansiedade de um medo existencial, uma ansiedade existencial da vida, dessa imensidão que é a vida. Também existe. Uma ansiedade da morte. Né? Então, são ansiedades que nós todos temos, né? Que a gente não para pensar. Mas todas elas têm um significado e vai ser individual para cada um. Te ouvindo falar, Vitor, também me lembra muito daquilo que eu estudo dentro tanto do yoga quanto da Ayurveda, que fala bastante das necessidades básicas, né, do ser humano, de segurança e de prazer.
E isso tendo uma visão mais sutil, olhando uma anatomia sutil para os centros de energia, né, para os nossos chakras, também está ligado muito a essa base, né, o nosso desejo de segurança, de estabilidade. Então, quando de alguma forma eu me vejo instável, inseguro, eu acredito que essa ansiedade aumenta, né? Como tu deu alguns exemplos, de não ter emprego, de talvez não ter o que comer, de não prover aquilo que é o básico. Eu acho que isso é um dos... A gente pode dizer que é um dos grandes fatores que podem estar despertando e gerando essa ansiedade maior? Eu acredito que sim, né? Mas como eu disse, é muito individual para cada um, né? Lógico, tem grandes padrões de vida, né? Que a gente chama de arquétipos, né? Padrões comportamentais que servem para todas as pessoas, mas é muito individual para cada um, né? O medo, né? Qual seria esse medo, né? Então, deixa eu continuar aqui, que eu tenho coisas boas para vocês. Então, assim, a gente falou sobre ansiedade hoje. Ansiedade antes, ansiedade hoje. Então, quais são os sintomas da ansiedade, para a gente avançar aí com o tema? A ansiedade, ela começa com sintomas mentais, né? Aquele pensamento obsessivo, negativo. Depois essa ansiedade vai para... Eu tenho sintomas emocionais, né? Vai para as emoções, eu começo a criar significado desses medos, e depois transfere para o corpo. Né? Eu começo a ter atitudes disfuncionais, eu começo a ter comportamentos inadequados perante ao que eu realmente penso. Eu não consigo agir contra a minha própria mente. Minha mente fala uma coisa, eu sinto outra, e eu ainda ajo numa terceira. Então, de forma bem desconexa aí da minha linha de pensamento. E isso pode trazer também sintomas, né? Como eu já ouvi vários relatos, pessoas que falam que tem taquicardia, coração acelerado, as mãos começam a suar, a transpirar, da respiração, alteração né? do sono, né? A taquicardia, tensões musculares, né? Dor pelo corpo, arrepios, sudorese. São tantos sintomas, né? Que fica até difícil mencionar todos, mas são muitos sintomas aí que vão alterando os nossos estados emocionais. E esses sintomas, eles vão afetando todas as áreas da nossa vida. Com o tempo, eu me vejo mal com a minha saúde, nas minhas relações, no meu trabalho. Vai criando uma cadeia, né, de um movimento ansioso que vai atrapalhando toda a minha vida. Só que eu sou inconsciente dessa ansiedade. Eu não sei o que está acontecendo, na verdade. Como eu vivo no piloto automático e nunca consegui olhar para mim mesmo, eu não consigo perceber todos esses sintomas acontecendo e me prejudicando, né? Sim, exatamente. Eu vejo muito isso pela ausência da autoobservação, né? Como as pessoas não se percebem, como tu falou, levam a vida no piloto automático, muitas vezes ela tem esses sintomas e, como tu disse lá no início, ela acha que é o jeito dela, da personalidade dela. Só que muitas vezes isso está ali ficando cada vez mais crônico, e esse trabalho, que eu acho que é a minha área, é levar a pessoa para se observar, né? Então, vamos olhar para esse corpo, vamos sentir o que está acontecendo com ele, para que essas coisas possam vir à luz e sejam curadas, né? Ah, que legal. E eu vou ser sincero, o Ayurveda eu conhecia, assim, de muito longe, sabe? Aquela palavra que eu já tinha ouvido, mas através de você eu comecei a pesquisar, a procurar, a tentar entender, né? E assim, eu tô achando fantástico, né? Olhar o ser de forma integral, né? Em todos os seus aspectos. É muito bacana, realmente. Bom, inclusive, pode falar. Eu já ia para falar dos transtornos, realmente, né? Que começa com essa ansiedade e depois vai se tornando outros transtornos, né? A gente vai tendo transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai indo para as compulsões, né, de todos os gêneros, vai atrapalhando o sono, vai trazendo uma insônia, toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que são aqueles rituais. Sim. Então são vários transtornos que tem como pano de fundo a ansiedade. Tem muitas doenças, e a ansiedade, ela acaba trazendo doenças psicossomáticas para as pessoas, né? Vai atrapalhando o aparelho respiratório, cardíaco, gastrointestinal, vai tendo problemas na pele. Então, são vários os problemas aí que a ansiedade pode trazer. A ansiedade realmente tem o poder, né, de destruir a vida de uma pessoa, sabe?
Ela vai destruindo aos poucos a vida da pessoa, vai trazendo muita má qualidade de vida e a pessoa vai entrando num buraco. E a pessoa não se dá conta. E isso, Vitor, como tu falou, começa no mental, vai para as emoções, vai para o corpo, e aí isso vai sendo um pano de fundo para outras patologias, né? Então é uma bola de neve. E em que momento, então, essa pessoa é importante que ela procure realmente um auxílio especializado, né? Como um psicólogo, um terapeuta. Até onde que essa ansiedade, como tu falou lá no início, ela é até de um cunho positivo, ela é benéfica para nós, e a partir de que momento que ela já começa a se tornar algo patológico e seria importante buscar esse auxílio? Então, eu parto da linha de que todo excesso é patológico. O momento de procurar é o momento que eu me sinto em sofrimento, a hora que eu estou em excesso. Por exemplo, eu senti medo. Quem nunca sentiu medo de um encontro amoroso, né? Quem nunca sentiu medo, sentiu aquela ansiedade, né? De fazer uma prova. Mas imagina você ficar com essa emoção o dia todo. Quer dizer, eu estou em excesso, né? Eu estou o dia todo passando mal, o dia todo tenso, o dia todo respirando de forma ofegante, o dia todo criando medos, monstros, catástrofes, o dia todo em pensamentos negativos. Quer dizer, está em excesso. Então, se está em excesso, está na hora de buscar ajuda. Esse é o momento. Sim. E eu começo a ver que minha vida está travando, né? Eu vejo que as áreas da minha vida não está andando nada, porque realmente ela trava. Eu fico com medo de ir nos lugares, eu fico com medo de me relacionar, eu vou me isolando, eu sinto muitas sensações ruins no corpo. Então, essa é a hora de buscar realmente. Só que as pessoas falam, não, eu vou conseguir sozinho. Isso vai passar. Eu atendi um paciente uma vez, ele estava há 20 anos sem dormir. Sabe? O que se passa na cabeça da pessoa? Há 20 anos a pessoa não dorme. Há 20 anos ela dorme mal. Há 20 anos ela tem insônia e ela nunca buscou ajuda. Então, o que faz a pessoa chegar a esse ponto? Por que não buscou ajuda antes? Sim. Então, o preconceito com a saúde mental, o preconceito em lidar com as emoções ainda é muito grande na nossa sociedade. A gente cuida muito bem do lado externo da vida, de trabalhar, de ir atrás da nossa carreira, de botar o pão na mesa, mas a gente sabe muito pouco de nós mesmos. A gente é um estranho dentro de nós mesmos, a gente não tem noção das nossas emoções, dos nossos sentimentos e de quem realmente somos. Então, isso vai causando mais ansiedade ainda, porque você não tem respostas para você mesmo. O que eu quero, o que eu gosto, por que isso está me irritando, por que eu estou me relacionando, por que eu estou nesse emprego. Eu não entendo a minha vida. Eu vou levando a vida de uma forma automática, inconsciente, né? E isso é a grande questão, né? Que eu vejo muitos pacientes também, que, como tu falou, pessoas que há 10 anos, né, não dormem bem e outros fatores associados, né? Problemas de estômago, de constipação, então, principalmente mulheres, prisão de ventre, que têm dificuldade de evacuar, que não dormem, que não param, que vivem uma vida acelerada, e isso vai realmente virando uma bola de neve, e essa pessoa, ela vai achando que aquilo é a vida, né? A vida é assim, é correria mesmo, e vamos levando assim. E isso que tu falou, que tu se torna um estranho dentro de ti, é a coisa mais real que existe. A pessoa, ela está ali experimentando, vivenciando tudo aquilo, mas ela não para perceber isso, talvez não seja normal. Então eu vou buscar auxílio, o que eu desejo sair desse estado. Ela fica em sofrimento, achando muitas vezes que aquilo é a vida, né? A Mônica aqui perguntou como tratar se remédios não estão dando resultados. Então acho que a gente poderia... Terapia, Mônica, psicoterapia, esse é o caminho. Mas no final da live eu vou passar alguns passos importantes para vocês seguirem. São os 12 passos para gerenciar a ansiedade. No final eu vou estar falando passo a passo para você colocar isso na sua vida. E se ao final você não conseguir se livrar da ansiedade, realmente tem que buscar a ajuda de um profissional, psiquiatra, psicólogo, uma ajuda de um profissional da saúde mental. Mas tem como a gente fazer alguns movimentos aí antes para tentar organizar a nossa vida, as nossas emoções, as nossas relações.
Existe, assim, claro que isso que a gente fala, né? Quando entra num estado que é necessário realmente procurar esse auxílio, quando tu falou que a pessoa acha que vai se curar sozinho, muitas vezes não acontece, não é o que acontece. E existem hoje também muitos estudos que estão comprovando os efeitos benéficos tanto das técnicas respiratórias quanto da meditação também, né? Tem vários estudos, eu estava pesquisando alguns ali que já mostram essa comprovação, principalmente ligado à respiração. Então, existem muitas técnicas, né, de yoga que podem estar auxiliando nesse momento que a pessoa está entrando, como tu falou, eu tenho algum compromisso, estou me sentindo muito ansioso, eu vou fazer uma viagem, vou pegar um avião, coisas que podem, às vezes, estar auxiliando ali de imediato já, né, no alívio desses sintomas. E nesses 12 passos tem uma parte que fala sobre a respiração, sobre a meditação, né? Que as pessoas não têm noção da força de uma boa respiração, né? O impacto disso na nossa vida. Então, a respiração realmente é algo muito benéfico, principalmente para as pessoas que sofrem com a ansiedade. É essencial saber respirar. Com certeza. A gente precisa reaprender algumas coisas na nossa vida. A gente desaprendeu a respirar, a dormir, a se relacionar, a olhar para nós mesmos. Viramos crianças, né? Crianças adultas. É mais ou menos nesse sentido. E as crianças muitas vezes ainda se observam, né? São grandes cientistas, pesquisadores e curiosos, e eu acho que a gente vai perdendo muito isso, né? A capacidade de se observar, de se relacionar de forma espontânea, de expor aquilo, de criar. Então a criança, ela está sentindo alguma coisa, ela tem alguma necessidade, ela já expõe, ela não fica com medo, com vergonha, segurando aquilo, é algo muito espontâneo. E a gente vai enrijecendo, né? Vai se esquecendo e se distanciando cada vez mais. Perdendo a autenticidade, a espontaneidade, né? E as pessoas perguntam, Vitor, mas quais são as causas da ansiedade? Será um estado espiritual, um distúrbio neuroquímico, um trauma ou algo aprendido pelo sistema familiar? Ou tudo isso junto? Tudo isso junto, né? Então não dá para saber o que é. Todos esses fatores são desencadeadores de ansiedade. O trauma pode desencadear uma ansiedade, o sistema familiar doente, tudo isso é um distúrbio, algo faltando na parte cerebral, né, neuroquímica, né, faltando alguma enzima. Então tudo isso pode afetar para a ansiedade. Então não dá para saber qual dessas 4 partes influenciou na minha ansiedade. Eu penso que os 4 têm que andar juntos, tem que olhar para essas 4 áreas para entender da onde que veio a sua ansiedade, né? Se você quiser saber a causa. Aqui eu pergunto, assim, mais importante de saber da onde você veio é saber para onde você quer ir. Claro que saber a sua história é importante, mas saber para onde você quer ir é mais importante. O que você quer fazer com essa ansiedade? Ela quer te levar para algo. Ela quer fazer algo, né? Para onde que você quer ir com ela? O que você está aprendendo com ela? Porque as pessoas ficam muito presas ao porquê. Por que isso está acontecendo comigo? E a pergunta saudável seria, para quê? Né? Para que está acontecendo isso comigo? O que eu posso aprender com isso? Eu gosto de dizer que os problemas de saúde, muitas vezes que surgem, são grandes bênçãos, né? Eu, em 2016, por aí, tive um diagnóstico de um tumor hipofisário e aquilo foi, na época, nossa, imagina a professora de yoga, vegana, vida super saudável, e a pergunta que me veio de início foi, por que eu? Eu que como bem, me cuido, e por que eu? Por que isso aconteceu comigo? E aí eu comecei, isso iniciou uma grande jornada de transformação na minha vida, foi a partir disso que eu já estudava Ayurveda, né, mas foi a partir disso que eu mergulhei e realmente comecei a praticar, vivenciar aquilo mesmo em maior intensidade, todo um estilo de vida se transformou a partir daquilo, então eu vejo isso como uma grande bênção, e eu comecei a me questionar, por que não eu? Né? Então, olá, problema de saúde, o que está acontecendo aqui, o que tu tem para me dizer, o que tu tem para me ensinar, porque o Ayurveda fala que até isso se manifestar, até uma patologia mesmo ser instalada no corpo, se passaram 7 estágios anteriores. Então o corpo começou com aquele sinalzinho assim, vamos supor, uma dorzinha de cabeça, uma azia, e aí eu vou lá, tomo um remédio, e nada contra remédios aqui, mas muitas vezes a gente acaba mascarando os sintomas
para não ouvir ou não se conectar com a real causa. E isso vai nos desconectando cada vez mais. Eu vou querendo colocar ali para baixo do tapete e é muito bonito e saudável, acredito, quando a gente tem essa maturidade de olhar para o negócio. Oi, problema de vida, de saúde, eu estou aqui para a gente conversar, para eu te ouvir, o que tu quer me dizer, de que forma a gente pode evoluir junto, como que eu posso aprender contigo e para quê, né? Eu acho que essa pergunta é fundamental. É muito bonita a sua história, interessante. E realmente isso é verdade, a gente não se pergunta, né? A gente não se questiona. Eu vou achando mecanismo de não lidar comigo mesmo. Por exemplo, eu saio para beber todo dia. Claro, a bebida me dá prazer, eu gosto, tudo bem, mas por que esse excesso? Será que no fundo eu não tenho algo que eu estou aí tampando, mascarando? Eu vou achando mecanismos, sabe, rituais, lavo a mão toda hora, fico toda hora vendo pornografia, excesso de bebida, droga, como muito, né? Então eu vou achando mecanismo para não lidar comigo mesmo, para não lidar com essa ansiedade. Então eu vou descobrindo rituais, vou descobrindo formas para que eu não precise olhar para ela. Então eu vou me sabotando, né? Me sabotando. Sim. Toda vez que eu fico ansioso, eu vou lá e como, né? Como um docinho, tal, passo um pouquinho, mas para não olhar profundamente para aquilo que eu tenho. E eu acho que essa parte da alimentação é uma das grandes válvulas, é onde muitas Grandes pessoas válvulas de escape, né? Grandes válvulas de escape. E assim, o ápice da ansiedade é quando a gente tem uma crise de pânico. Quando eu passo por uma síndrome do pânico, que eu acho que eu vou morrer ou vou enlouquecer. Que são todos esses sintomas juntos, em 1000%, ficam lá 20, 30 minutos no meu corpo e assim, é uma sensação horrível. E realmente a pessoa tem a certeza que vai morrer, que vai enlouquecer. Então, mais ou menos, são nesses casos, últimos, mais graves, de uma crise de pânico muito forte, que a pessoa, não, agora eu tenho que procurar ajuda. E não vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Ela fala, vou tomar um remedinho para aliviar os meus sintomas, remediar, mas eu não quero saber da causa. Eu não quero saber da causa. A causa não me importa. Quero só curar o que está me fazendo mal. Então, vou tomar um remédio. E isso vem dentro de um imediatismo, né? Que hoje eu vejo muito frequente nas pessoas também, nos atendimentos. A pessoa, muitas vezes, ela levou 30, 40, 50 anos construindo aquele corpo, construindo aquele estado de adoecimento, e ela deseja que num atendimento faça assim, né? Eu entregue a pílula mágica do Himalaia e a pessoa se cure de uma forma muito passiva, sem ela estar ativa naquele processo de cura. E isso não se sustenta, né? Isso é algo, como tu falou, vai remediar, vai aliviar naquele momento, mas depois isso muitas vezes volta com muito mais intensidade. É porque a pessoa não sabe quais são os gatilhos, não sabe o que está causando, né? Ela livra-se dos sintomas, passa 1, 2 anos, 3 anos, pode voltar com mais intensidade, mais força, de uma hora para outra pode acontecer uma outra crise, né? E a pessoa convive com isso. Eu conheço pessoas que vivem dessa forma e não buscam ajuda, sabe? E não conseguem tomar nenhum tipo de atitude. Então, assim, eu sei que falta muita educação no sentido da educação para a saúde emocional, para a saúde mental no Brasil. Estamos engatinhando, mas as pessoas têm que ter essa autonomia de buscar, de querer, de melhorar. É possível viver sem ansiedade. Eu queria deixar bem claro isso para quem está assistindo a gente. Isso é bem importante. É possível viver sem ansiedade, né? É possível viver de uma forma sadia, bacana, funcional, né? Restabelecer o prazer na vida, porque a ansiedade realmente ela tira todo o prazer de você viver. Você acaba sobrevivendo, porque você fica o tempo todo na mente, você se perde dos seus sentidos, você se perde das suas emoções, você se perde das suas relações. Então você vai vivendo de uma forma totalmente doente. E as pessoas convivem com isso na maior naturalidade. Então, assim, é possível viver sem ansiedade, é possível viver sem os sintomas, é possível gerenciar tudo isso, é possível restabelecer uma saúde, é possível ter uma vida melhor, ter uma vida funcional, bacana, divertida, cheia de prazer. E eu acho que é isso que eu tento levar para as pessoas. Essa corrida atrás do ouro aqui fora, é possível que a gente tenha um equilíbrio com o que acontece aqui. Isso eu tento passar muito para os meus clientes, para as pessoas que me assistem. É possível que exista um equilíbrio. Olhar para você e olhar para
para o mundo aqui fora. Sim. Né? Eu acho que as pessoas se perderam de si, né? Como eu tinha dito no começo. Não querem olhar para elas. E aí vão achando fórmulas mágicas de atravessar tudo isso. E aqui eu gostaria de trazer uma frase que o nosso professor sempre fala, que é que a vida é um grande playground, né? A gente está aqui para se divertir, ter esse equilíbrio entre mundo interno e mundo externo, como ele fala muito, de olhar para si, ter esse autocuidado, a busca desse autoconhecimento, mas também ir para o mundo, né? Com força, com energia, com vigor. E acho que esse é um trabalho de saúde, tanto o teu trabalho quanto o meu visa isso, né? O meu trabalho ele se baseia num corpo autônomo mesmo, né? Eu desenvolver a minha autonomia para viver com saúde, com liberdade. E frente a isso eu poder viver bem, porque não é possível que as pessoas desejem aquela vida, aquele papel de sofrenildo, como eu gosto de dizer, né? Eu me colocar naquele papel de sofrência, e eu trabalho bastante com alimentação também. Eu vejo infinitos sintomas apresentados ali, de gases, estufamento, azia. O que está levando a isso? Qual é a causa, né? Não é possível que isso seja uma visão de uma boa vida, de uma vida bonita e positiva, né? Ou viver mal. E aí isso entra também nesses sintomas todos que tu falou. Então é importante deixar isso bem claro mesmo, né? Que isso não é preciso viver assim, né? A ansiedade tem cura, sim. Tem cura. Isso é bem importante, né? De deixar bem claro. Essa ansiedade patológica, né? Vamos falar que existe a ansiedade boa e a patológica. Essa patológica aqui tem cura, sim. Tem cura, tem tratamento e é possível ter uma vida muito mais saudável dessa forma, sem ansiedade. É horrível você viver tenso, com medo, preocupado, angustiado, né? Sem dormir, comendo demais, comendo de menos, né? Cheio de dor. E pessoas vivem assim realmente. Vivem assim realmente. Eu só queria falar assim, que os sintomas são expressões de um desejo de cura. Sabe? Então, aquela hora eu falei, a gente silencia os sintomas com a medicação e a gente deixa de ouvir o que eles têm para nos dizer. Né? Então, a psicologia analítica, da qual eu faço parte, olha os sintomas dessa forma. Tem uma frase do Jung muito legal, que ele fala assim, um dia a depressão tocar a sua porta, chame ela, deixe ela entrar e coloque ela no sofá para conversar com ela. Né? Quer dizer, a gente tem que ouvir o que aquele sintoma, o que aquela doença, o que aquele transtorno tem a nos dizer. Né? Porque ele sempre tem um significado. A ansiedade, na verdade, é um sinal, é um chamado da alma. O quanto eu estou distante de mim mesmo. Ao longo da minha vida, ao longo do meu desenvolvimento, o tanto que eu afastei da minha essência, das minhas particularidades, o tanto que eu fui influenciado pela família, pelo sistema, pela escola, pelos amigos. Né? Então, o quanto eu estou longe de mim. Então, esses sintomas, na verdade, é um grito da alma. Ei, eu estou aqui, olha para mim. Então, se a gente não olha de uma forma, a gente tem que olhar de outra. Né? E sempre pelos sintomas. Sim. Isso que eu queria falar. Bom, então os 12 passos são o seguinte, gente. Vamos lá. Vou deixar 12 passos bacanas aí para vocês poderem ter uma vida mais tranquila e conseguir gerenciar a ansiedade. Mas assim, eu sofri muito com a ansiedade. Muito. Eu tive todos os sintomas e patologias possíveis, né, dos transtornos de ansiedade. Pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Tive depressão, que a ansiedade também leva para depressão. Tive compulsões, abusei de álcool. Tudo por conta dessa ansiedade que eu ignorava, que eu não sabia do que se tratava. E aí fui buscar terapia. Depois da terapia, fiz o curso de psicologia, né, então sou psicólogo. E aí, nos meus atendimentos, eu falei, nossa, eu acho que eu achei um métodozinho que eu aplico na minha vida que pode servir para a vida de outras pessoas. Então, eu desenvolvi esses 12 passos. Na verdade, é um compilado, né, de teorias psicológicas e de estudos empíricos, mas eu sistematizei para ficar mais facinho, tranquilinho, para as pessoas poderem aderir à própria vida. O primeiro passo, ele é muito simples e importante. Adote uma agenda. A gente precisa organizar a nossa vida. Quem tem ansiedade vive numa loucura, né? Não consegue materializar os projetos, as metas, né? Não sabe o que vai acontecer no outro dia. Então, um passo simples, adotar uma agenda, né? Ter uma agenda
para você poder colocar a sua rotina, escrever o que você vai fazer no outro dia. E assim, eu falo, comece com 3 passos. Anota lá 3 itens na sua agenda que você tem para fazer amanhã, e ao final do dia você vai ver aquele prazer de ter cumprido aquelas metas. Né? Sim. Concluído. Então, assim, é uma agenda para você organizar o seu dia a dia. Porque o ansioso, ele é uma pessoa insegura. Então, ele precisa ter alguma segurança. Então, uma agenda te dá uma segurança, um grau de segurança. Então, é importante. Tá. Posso dar uma dica? Antes, passo 2, deixa eu dar uma dica. Google Agenda. A gente consegue olhar no computador, no celular. Ele é super simples. A gente consegue estar colocando tags de cor. Então, com o Google Agenda, por exemplo, eu sei que quando eu tenho lá algo escrito em amarelo, são reuniões. Em laranja é o meu trabalho, atendimentos. Legal. Em roxinho são as aulas, momentos de estudo. Então, além de estar organizando, e é isso pela visão do Ayurveda, a gente vai vendo dentro dos biotipos, né? O biotipo Pitta gosta mais disso, de ter um planejamento e tal. A gente consegue ter isso bem visual e ter acesso a qualquer momento, porque eu já tentei várias formas, com agenda descrita, não dava certo, às vezes tinha um compromisso, esquecia da agenda, e hoje em dia o celular é uma das coisas que mais andam com a gente, né? Então, o Google Agenda, para mim, eu já testei vários, é o que tem dado mais certo. E para mim funciona já escrita, né? Então, assim, pra você ver, eu gosto de escrever o meu dia, mas tem gente realmente que prefere as agendas eletrônicas, né? E tá tudo bem. Sim. É achar uma forma de organizar a rotina. Isso. O passo 2. Esse passo é pancada. Combater a procrastinação, né? Esse é difícil, né? Como que eu faço para combater a procrastinação? O deixar para depois. Porque a pessoa ansiosa, ela não consegue colocar os projetos. Ela não consegue avançar. Tudo ela deixa para depois. O encontro, a compra, a saída com os amigos, tudo fica para depois. Por conta desse medo, dessa insegurança, dessa inadequação, desse nervosismo. Uhum. Então, como que eu combato a procrastinação? Saindo do perfeccionismo. Então, assim, dê micropassos em direção aos seus objetivos. Não precisa dar um passo gigante. Eu vou cumprir esse objetivo, eu vou fazer essa meta, eu vou realizar tal projeto. Não, dê pequenos passos. Tem uma frase que a gente fala muito, o feito é melhor que o perfeito. Sim, maravilhoso. Faça de qualquer jeito e melhore com o tempo. Mas para uma pessoa ansiosa, ouvir isso é terrível. Como que eu vou fazer de qualquer jeito? Eu tenho que fazer perfeito, tem que estar tudo... né? Mas aí não faz. Aí vai procrastinando e eu vou ficando mais ansioso. Então, quanto mais eu procrastino, mais ansioso eu fico. Então, esse passo é dar micropassos e fazer de qualquer jeito e ir melhorando com o tempo. Passo número 3. Esse passo, depois que eu já organizei minha rotina, estou conseguindo dar uns passinhos aí em direção às minhas metas, eu tenho que desconstruir todo o meu estilo de vida, né? E aí entra nessa parte de vida saudável, uma mudança radical no meu estilo, porque se eu tô mal, é porque o meu estilo de vida não tá legal. Em alguma coisa eu errei, eu tenho que aceitar isso. Então é um passo na qual eu reaprendo a dormir, preciso reaprender a dormir. O sono é o termômetro da nossa vida. É o termômetro da nossa saúde. Se eu tô dormindo mal, pouco, picado, acordando cansado, é um alerta. Algo não tá legal comigo. Eu preciso olhar para o meu sono. Ele tem que ser reparador, né? Eu tenho que reabastecer as minhas energias no sono. Então eu preciso alinhar meu sono, começar a dormir melhor. Eu preciso cuidar da minha alimentação. Já está mais que provado, que comprovado cientificamente, o tanto que os alimentos que nos deixam mais ansiosos, alimentos que contribuem para a nossa saúde, né? Então, comer de forma mais saudável. E aí eu indico os pacientes para irem em busca de um nutricionista, de um nutrólogo, de terapeutas que têm realmente essa capacidade de estar fazendo uma dieta, né, para a pessoa. Vitor, e aqui eu queria estar enfatizando também, pela visão ayurvédica, quando existe um excesso de elemento ar e éter no corpo, aquilo que gera movimento, que é aquilo que é guiado pelo dosha vata, né, como a gente traz essa linguagem dentro do Ayurveda, é aquilo que rege também todo o campo mental. Então, toda a parte das conexões neurais, os pensamentos, a comunicação é guiado por esse dosha, por esse biotipo chamado vata,
que está diretamente ligado a esses dois elementos, ar e éter. Então, isso, de uma forma equilibrada, gera toda uma conexão, uma comunicação saudável. Quando o desequilíbrio começa a gerar tudo isso que a gente falou durante a live, sintomas, ansiedade, insônia. E o momento de atuação dele durante o nosso sono é das 2 às 6 da manhã. Então, é naquele período que seria o período mais reparador, é o período mais importante para a gente estar dormindo. E o que acontece o que acontece com uma pessoa que ela está em desequilíbrio desse elemento no corpo, que começa a ter ansiedade, insônia e tudo mais, ela tende a acordar nesse horário. Então, vai virando uma bola de neve que vai agravando cada vez mais. Então, é muito importante. Aí o Ayurveda traz várias técnicas, né? Desde o antes de dormir, a preparação, o ritual para ir dormir, para que eu consiga, nesse período da noite, estar num sono profundo, que é aquele sono que realmente vai fazer toda a minha função metabólica, né? Vai me regenerar. E quando ela está em desequilíbrio, é nesse momento, geralmente, que ela acorda. Atividade física, né? Milhares de estudos também comprovam o poder da atividade física na saúde mental e emocional da pessoa, né? A gente tem que encontrar algum exercício, algo que tenha a ver com a gente, né? Alguma atividade que realmente a gente possa fazer sempre, né? E as pessoas falam, Vitor, mas eu nunca fiz uma atividade física na minha vida, tá horrível, não me tá dando prazer. Muitas coisas realmente não vão te dar prazer, né? Mas a gente tem que botar na mesa o que tá... Toda escolha tem uma renúncia. Então, que atividade que está trazendo mais benefícios para a minha vida? E realmente demora um tempo para mim se adaptar a uma atividade física. 40, 60 dias. Então, eu tenho que ter paciência, persistência. Esses 12 passos, realmente, é dar autonomia para o cliente fazer a parte dele. Não buscar só o que acontece dentro do consultório. 50% Sim. o terapeuta, 50% o cliente, né? Então ele tem que ter essa autonomia de querer mudar. E a mudança causa desconforto, né? Então as pessoas têm que estar cientes disso. Querer muitas vezes, às vezes resultados diferentes fazendo as coisas iguais. E isso não vai acontecer. E isso da atividade física eu vejo bastante também pessoas que tu vê pela própria fisionomia, né? A pessoa tá fazendo aquela atividade não gostando daquilo. E a gente sabe quando ela tá num estresse, cortisol vai lá nas alturas, a pessoa não perde 1 grama, ela sai mais frustrada, mais ansiosa às vezes daquilo, então é super importante que ela encontre algo que seja prazeroso. Realmente ela tem que encontrar algo para ela. E a atividade física, sem dúvida, se eu pudesse escolher de todos aqui, eu ia falar que a atividade física ficaria em primeiro lugar. A pessoa precisa se movimentar, ela precisa entrar em movimento para diminuir essa ansiedade. Esse novo estilo, tudo que eu estou falando está dentro do passo 3 ainda, que é o novo estilo de vida. Então evitar brigas desnecessárias. O que é isso? Esse seria o quarto? Tá dentro do construir um novo estilo de vida. Tá lá no terceiro, tá. Lá no terceiro passo. Porque a gente já está em conflito interno. E a gente acha mais conflitos externos. Então, assim, não que eu vou deixar de lutar por o que eu quero, mas evitar brigas desnecessárias. Já estou em conflito comigo mesmo, eu estou num processo de tratamento. A partir do momento que começar a acontecer as discussões, eu tentar me afastar, eu tentar sair daquilo, para não causar mais ansiedade. Eu já estou em conflito, eu acho mais um conflito externo, acho mais outro, eu vou me alimentando de conflitos. Deixa só eu comigo, com o meu conflito, por enquanto. Para finalizar, entrar em contato com a natureza. Nessa loucura que a gente vive nos centros urbanos, a gente acaba se desconectando da natureza. E eu percebi isso, todos esses passos eu aplico na minha vida. E eu percebo em mim e na vida dos meus clientes, é claro. O tanto que esse contato com a natureza, claro, não dá para ser diário, né? Se pudesse, seria maravilhoso. Mas quando as pessoas vão até o encontro da natureza, põem o pé no chão, vão numa cachoeira, vão no mar, vão na praia, tem milhares de lugares, vão no parque, né? Sentam e ficam olhando para o nada, vão numa lagoa. Esse estado que a natureza nos traz é um estado que tira o estresse do dia a dia. Funciona como uma medicação, né? E já tem estudos falando sobre a importância desse contato com a natureza no alívio do estresse e da ansiedade, né? Tem vários, né? E isso é o contato, trazendo essa visão, né, do
dos elementos é o contato direto com os elementos. Então, novamente, olhando para esse dosha vata em desequilíbrio, sempre o tratamento vai ser com o oposto. Então, esse elemento ar e éter, que é super leve, móvel, ele se equilibra com aquilo que é mais denso. Então, para uma pessoa assim, por exemplo, andar de pé descalço na grama, colocar mesmo o pé na terra, e aí entra toda a parte da alimentação também, se conectar com os elementos mais terra, consumindo, por exemplo, mais raízes, tudo isso que vai dando mais estabilidade, mais terra, mais peso, mais firmeza, mais segurança, isso vai sendo benéfico. E o contato com a natureza é algo que faz a gente sair desse bombardeio de estímulo, né? E sobrecarga e imediatismo, e é simplesmente o contemplar, o parar. Eu gosto sempre de dizer que, para mim, não tem nada que um banho de cachoeira não cure. E é impossível a gente tomar um banho de cachoeira, pegar um sol, respirar fundo, botar o pé na terra e sair igual. E sair igual. A gente não tem como sair igual, né? Essa contemplação, estar na natureza é realmente algo, é um remédio que a gente tem de graça aí, né? Com certeza. Da natureza, né? É um remédio gratuito. Vamos lá para o quarto passo, então. Quarto passo é se perdoar, né? A gente costuma guardar muitas mágoas, né, do que a gente acabou fazendo no passado e a gente fica alimentando isso. Então a gente não se perdoa os nossos relacionamentos, não perdoa o pai, a mãe, a família. E a gente entra nesse foco totalmente no passado também, por conta dessa falta de perdão. Então esse é um passo muito complexo, mas muito importante. Se eu quero caminhar para frente, se eu quero levar uma vida nova, se eu estou em busca de autorrealização, se eu estou em busca de me livrar da ansiedade, eu preciso também esquecer esse meu passado que às vezes me atormenta. Então eu preciso me perdoar. Né? Perdoar o que eu fiz há 10 anos, perdoar o que eu fiz há 2 minutos atrás, há 15 minutos atrás, e tentar me relacionar de forma com gratidão, sabe? Com mais leve, as relações. Né? Mais leve, né? A minha professora de yoga dizia uma frase que eu trago assim para minha vida, que muitas vezes a gente tem um problema, e todos nós temos a nossa demanda do dia a dia, e ela sempre convidava a gente a olhar para isso e perguntar, isso vai durar 100 anos? E a maioria das coisas não vai, né? Então, muitas das coisas perdem aquela importância, aquela urgência, que às vezes a gente está naquela loucura, nossa, isso parece um grande problema, só que aí quando eu olho e me questiono, isso vai durar 100 anos? Não, daqui a pouco aquilo já passa, então a gente consegue levar a vida de uma forma mais tranquila, né? Sim, então o perdão é muito importante mesmo. E as pessoas têm uma resistência a perdoar traumas, a perdoar acontecimentos, a perdoar familiares e a perdoar todos os problemas que ela mesma causou na própria vida e na vida de outros, né? Então, olhar com esse olhar mais compreensivo para a sua história, para a sua ancestralidade, é de extrema importância. E nesse passo do perdão, eu fiz um exercício, né, que é o seguinte, você pegar os seus traumas, os mais impactantes da sua vida, dividir uma folha ao meio, escrever do lado. Do outro lado, você escrever como você ressignificou ele. Que aspecto positivo você pode tirar desse trauma, dessa história, desse momento. Então é como se fosse uma reconciliação com o próprio passado. Então você anota de um lado da folha, coloca a folha, faz uma linha no meio, coloca de um lado os seus traumas, as suas mágoas, e do outro lado você ressignificando e o que você aprendeu e o que pode ser positivo dessa história, né? É uma forma terapêutica, né, de uma escrita terapêutica para você se reconciliar com a sua história de vida. Tá, deixa eu ver se eu entendi. São coisas que eu já vivi, certo? Então, isso. Traumas que me machucam muito. Coisas que eu já vivi que me machucam muito. De um lado eu vou escrever essas coisas que me machucam muito e do outro lado eu vou tentar ressignificá-las. Vou escrever uma forma positiva, vou reinventar essa história, vou tentar ver um lado bom de tudo que aconteceu, né? Nesse drama. Eu tinha entendido que era de colocar, por exemplo, um trauma, vamos supor, eu fui, sei lá, eu caí da escada quando era criança, vou usar um exemplo bem básico aqui.
o que eu fiz para que isso se resolvesse, né? Para que curasse esse trauma de escadas, por exemplo. Eu fiz terapia. Não seria isso, então, colocar de um lado os traumas e o que eu fiz para que passar por aquilo? Não, qual o meu olhar hoje sobre isso? Ah, tá. E aí Entendi. colocar um olhar positivo sobre o que aconteceu. Sobre o que aconteceu, entendi. Algo me machucou no passado. Então, peraí, deixa eu olhar para isso agora com a minha consciência que eu tenho hoje. O que eu posso tirar de positivo disso que me aconteceu? Eu tenho a capacidade, a maturidade de ressignificar isso e encontrar algo positivo, mesmo tendo sido tão doloroso, né? Então, isso é o auto-perdão. Isso é se perdoar, Certo. Entende? Ficou mais claro agora? Ficou, muito bom. Esse qual era? Esse é o quarto 4, passo. né? A gente vai pro quinto. Tá quase na metade aí. Perceba as suas emoções, né? Como eu disse, a gente se desconectou de nós mesmos e a gente não consegue olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Por que a gente fica irritado? O que me traz alegria? Por que quando aquela pessoa me olha eu me sinto desse jeito? Então eu preciso olhar para as minhas emoções novamente. O que me deixa ansioso? Ah, eu fico ansioso quando vou fazer uma reunião. Mas se eu fizer essa reunião, qual o perigo? Eu vou morrer? Uhum. Então, é começar a se perceber, né? É começar a olhar para as próprias emoções e tentar achar um equilíbrio. E eu também coloco para os pacientes escreverem sobre as próprias emoções. Que emoções eu senti num dia? Aí vira um diário, algo que eu faço diariamente comigo mesmo, né? E nesse diário é como se fosse uma faxina, uma limpeza mental. Hoje eu senti isso por conta disso. Hoje eu senti isso em tal momento. Hoje eu me senti assim, então eu começo a me perceber. Em que momentos eu fico ansioso, em que momentos eu não fico ansioso. E quando eu materializo isso, eu olho para isso, eu estou olhando para a minha verdade. Eu estou olhando para uma outra verdade através de uma outra percepção. Porque quando está só aqui, já está tão confuso, já está tão embaralhado, que eu não sei ao certo o que se passou. Quando eu escrevo e olho para aquilo, nossa, a percepção, o olhar amplia. Eu ressignifico aquilo, total. Né? Então a escrita tem um poder muito forte na nossa vida e a gente utiliza muito pouco. Então a gente tem que olhar para as nossas emoções e, se puder, escrever. Escrever o que eu estou sentindo agora, o que eu senti ontem, né? E como eu quero me sentir amanhã. Então, escrever, criar um diálogo, você com você mesmo. Isso é uma das coisas que eu sugiro também nos atendimentos, eu chamo de diário de autoobservação, que é uma coisa que é muito estimulada dentro do Ayurveda para que a gente possa perceber como que o nosso corpo funciona. Então, a gente observa geralmente alguns pontos principais, né? Eu acordei me sentindo bem, pesado, com sono, com secreção, enfim, vai dando detalhes. Senti fome, qual horário, fiz cocô, fiz xixi, como é que era a forma. Então a gente usa, eu falei bastante sobre isso na live de segunda, a gente torna o corpo um laboratório de experiências, né? Então ali eu vou me fuçando, vou pesquisando o que está acontecendo nesse corpo. E quando a gente fica só no mental, só observando, aquilo a gente esquece. E quando eu olho as minhas anotações, eu consigo ir percebendo padrões. Então, eu consigo perceber que, por exemplo, em toda a vida que eu comi banana, eu tive azia. Sempre que eu tomei café, depois das 4, eu tive insônia. E aí eu começo a fazer esses links e a entender como que o meu corpo funciona. E dentro disso, vou tendo uma autonomia para escolher aquele caminho que me gera mais saúde e mais energia. Então, a escrita, tanto emocional quanto de análise física, de observações físicas, ela sempre vai trazer uma maior clareza, né? Com certeza. Então, é muito importante escrever sobre o nosso dia, né? Se organizar mentalmente, né? Através da escrita. Realmente é muito terapêutico. Estamos no passo... A gente vai para o 6 agora. Chegamos no meio dos 12. Esse passo é propósito ou um projeto de vida. Quando a gente não tem algo que nos brilhe os olhos, algo que a gente tenha para lutar, para correr atrás, a gente vive perdido. E essa desorientação de qual caminho ir também nos traz muita ansiedade. Uhum. E esse propósito que eu falo, esse projeto de vida, não precisa ser algo grandioso.
que seja cuidar da sua horta, sabe? Mas eu vou cuidar da minha horta. Aquele é o meu projeto e ela vai ficar linda e maravilhosa e eu vou colher várias coisas daquele lugar, sabe? Cuidar da família, meu trabalho, que eu tenha um projeto, sabe? Que eu tenha algo que eu almeje, que eu acorde cedo e fale, eu vou fazer algo por isso hoje. Então isso traz vivacidade, traz bem-estar, também ajuda a combater a ansiedade. Porque quando eu estou ansioso, será que eu anseio, né, do verbo ansiar? Será que eu desejo algo que está fora de mim? Ou será que eu quero me livrar de algo que está dentro de mim? Então, será porque eu não tenho um projeto claro de vida? Eu não tenho algo na qual eu posso lutar, na qual eu posso me entregar? Então, eu sempre coloco para as pessoas irem atrás de um projeto, tentar descobrir. E esse, claro, é um passo que às vezes demora, né? Mas é essencial para a pessoa ter uma qualidade de vida, ter mais equilíbrio nas suas decisões, nas suas escolhas. E isso que tu falou é importante também ressaltar, porque muitas vezes a palavra propósito está muito na moda, né? Então fica aquela coisa muito, descubra esse propósito de vida agora em 5 minutos. E aí isso aumenta ainda mais a ansiedade da pessoa, porque não é algo bem assim, vem muito da história dela e de toda uma caminhada, né? E as pessoas acabam tendo essa visão de propósito como acabar com a fome na África, por exemplo. Salvar as pessoas, descobrir a cura do câncer. Tipo, uma coisa que parece totalmente inalcançável, parece impossível. E esse exemplo que tu deu de cultivar uma horta, eu vou cuidar de uma plantinha, eu vou, sei lá, ajudar alguém, fazer um projeto, ou coisas simples, né? Para quem tem filhos, às vezes o teu propósito naquele momento é ser mãe, é ser pai, é ser um companheiro, uma companheira, é estar presente. Então são coisas, e isso casa com aquilo que tu falou de dar os pequenos passos. Então a gente, quando vê algo assim, vamos supor, eu tenho que salvar o mundo da fome, crianças na África não podem mais morrer, o que eu vou fazer? Fica uma coisa tão distante que... É uma autossabotagem, né? Nossa, total. Então quando eu vejo algo, eu tenho uma plantinha, eu vou cuidar dessa plantinha, eu dei um primeiro passo, daqui a pouco, quem sabe... eu vou cuidar da planta do vizinho, daqui a pouco, quem sabe, a gente planta algo num jardim, daqui a pouco a gente constrói um jardim, uma horta comunitária. Então, isso linka com aquilo que tu falou antes também, né? De dar o pequeno passo que vai levar a esse propósito maior, né? E as pessoas procuram esse propósito sempre muito distante delas, né? Porque quanto mais longe, inalcançável, então... aí eu tiro totalmente a minha responsabilidade, né? Porque eu não vou conseguir chegar perto dele. Mas fica mais fácil, né, para mim. Então, não deu mesmo, era muito difícil, né? Eu me coloco de novo numa sabotagem. Mas quando eu começo a perceber que começo a olhar e perceber o que está à minha volta, começo a respirar e estar presente e ver o que está à minha volta, eu começo a ver que tem um monte de coisa para mim fazer dentro do meu quarto, por exemplo, né? E eu tô querendo construir um castelo lá na Inglaterra. Exatamente. Né? O meu quarto aqui está desarrumado. Então é isso, é começar a perceber o que está em volta de mim, na minha família. Quem não tem um propósito, né, um trabalho, ou sei lá, mas que encontra esse propósito perto de si. Eu acho que esse é o essencial. Agora é 7. Sétimo passo. Agora eu cheguei a um passo que você tinha falado lá no começo sobre a respiração. Esse passo chama saia da mente e encontre o seu corpo. Como a gente vive nessa loucura e nessa sociedade intelectualizada, né, que tudo é a mente. Eu tenho que saber mais, eu tenho que construir mais, eu tenho que ser alimentado de informações o tempo todo. Então, eu não consigo olhar para os outros sentidos, eu não consigo olhar para o meu corpo. É claro que eu vou ficar ansioso, porque a ansiedade, ela começa aqui, ela é alimentada aqui, de forma mental. Então, quando eu acho uma meditação para me aprender a respirar, quando eu aprendo a fazer uma respiração diafragmática, quando eu aprendo esses recursos, esses mecanismos, né, que faz com que eu entre em contato com a minha respiração, com o meu corpo, com os meus sentidos, nossa, é algo assim que dá um salto na qualidade de vida da pessoa, porque a pessoa, ela vem para o momento presente.
É nesse momento. Ela fala, opa, tem coisas acontecendo aqui, eu tô olhando lá na frente, lá no futuro. Mas porque não para, não relaxa, não consegue respirar de forma adequada. Então eu convido as pessoas nesse passo a aprenderem a respirar de forma profunda. Eu ensino essa respiração diafragmática e também indico, né, que procurem equipes, grupos e tem aplicativos também, né, de meditação que são super simples, guiada, né? E aula de yoga, né? Uma Hã? prática de yoga é algo também, né? É também das vias do meu trabalho, que eu trabalho até Sim, o antes yoga, da Ayurveda, claro. né? E é uma das coisas que quem é meu aluno aqui, não sei se tem algum aluno nesse momento na live, mas a respiração ela está presente do início ao fim da prática, porque é exatamente isso que traz a gente para o presente, porque eu estou com um corpo ali, mas muitas vezes a minha mente está em outro lugar. E quando eu trago a consciência para a respiração, é aquele momento que eu me conecto. Estou sentindo, eu consigo perceber o ar entrando e saindo. E existe uma técnica que até gostaria de compartilhar aqui, que ela dá um efeito quase imediato, que é chamada de respiração da abelha. E a respiração da abelha a gente faz usando da respiração e usando de um som. E esse som ele vai tendo essa capacidade de realmente acalmar essas frequências neurais, né, as ondas cerebrais, trazendo um estado maior de calma. Então vamos fazer? Já que a gente tem tempo agora, né? Vamos fazer. Vamos lá. Então quem está aí ouvindo a gente, procura alinhar a coluna, desencosta um pouquinho da cadeira, já aproveita e solta um pouco os ombros, pode descansar os braços. Faz algumas respirações profundas. Procura respirar sem pressa. Deixando tudo que você tem para fazer para depois, buscando estar agora no seu corpo, em contato com a sua respiração, sentindo que essa respiração ela é tranquila e ela acontece num fluxo como uma dança entre a inspiração e a exalação. Entre o ar que entra no corpo e te convida a expandir, a crescer, a abrir o peito, e o ar que sai do corpo que te convida a deixar o corpo mais frouxo, mais solto e mais relaxado. Vai procurando fazer a respiração pelo nariz, sabendo que a respiração nasal ela tem um efeito mais potente de acalmar a nossa mente, os nossos sentidos, a nossa fisiologia. E a partir daqui, então, com essa respiração mais tranquila, a gente vai fazer junto a respiração da abelha. A respiração da abelha, eu vou puxar o ar pelo meu nariz. E quando eu soltar o ar, eu vou soltar também pelo nariz, mas eu vou fazer o som, como se fosse o som de um zunido de uma abelha. E para isso intensificar ainda mais, a gente vai tapar os nossos ouvidos. Então eu deixo esse som bem interno, tá? Vamos fazer junto? Procura relaxar os ombros. Inspira pelo nariz. Quem está vendo a gente também pode estar fazendo. Inspira. Solta o ar, tapa os ouvidos e solta fazendo o som de um zunido de uma abelha. Eu não ouvi teu som, Vitor. Não? Não ouvi o teu som. Eu vi. Vamos lá, fez? Então Isso. tá. E aí a gente recomenda que essa respiração seja feita por no mínimo 5 vezes para que realmente tenha algum efeito. Então eu inspiro, relaxo os braços, expiro, volto a posicionar e faço essa exalação com um som. Isso dá um efeito muito sedativo, então não é recomendado que a gente tenha essa respiração, faça essa respiração quando eu estou, por exemplo, para entrar numa reunião ou algo que eu preciso estar muito ativo. Ela é muito boa para fazer, principalmente para quem tem insônia, antes de dormir. Então faz parte daquele ritual que eu comentei antes, né? Um ritual para quem tem insônia, por exemplo, fazer o uso das ervas como camomila, melissa, valeriana, faz um chazinho, já vai reduzindo os estímulos eletrônicos, às vezes faz um escalda-pés, usa um óleo essencial de lavanda, por exemplo, prepara todo um clima, né? Vai tornando aquele ambiente mais gostoso para dormir, e aí eu sento na minha cama ou até mesmo deitado e faço essa respiração.
Então, o meu corpo ele já estava entrando num estado de maior tranquilidade, reduzindo os ritmos, e aí ao fazer essa respiração, ela é altamente sedativa. Isso já contribui para que eu entre num estado de sono muito mais fácil. E é muito interessante essas técnicas de respiração, né? O tanto que elas contribuem, né, para esse estado de relaxamento, né, para pessoas que estão em crise, né? A gente fala para as pessoas, porque quando as pessoas entram em crise, elas param de respirar, né? Tem uma crise de pânico. Ela para totalmente de respirar. A respiração fica ofegante, curta, né? Então a pessoa esquece de respirar, às vezes acaba desmaiando. Sim. Né? Fica tonta, dá vertigem. Então a pessoa precisa concentrar-se na respiração, nos objetos que estão fora dela, no próprio corpo, né? Então tem várias técnicas nesse sentido para a pessoa aprender a vir para o momento presente. E muitas. No yoga é uma ótima... Yoga tem muitas outras respirações, tem infinitas posturas, né? Cada postura do yoga, ela está atuando diretamente numa glândula e, consequentemente, na anatomia sutil também, que são os chakras. Então, tem infinitos benefícios, estudos científicos, tem vários mesmo. Eu apliquei bastante disso, né? A minha dissertação de mestrado foi voltada para a aplicação do yoga em mulheres com sobrepeso e obesidade. E o que eu mais via que levava essas mulheres a atacar a geladeira, a comer, era um quadro de ansiedade. Então, a gente tinha era uma equipe multidisciplinar, que eu acho isso fundamental. Então, eu atuava, sou fisioterapeuta, né? Atuava com a parte corporal, através do yoga, tinha em paralelo um acompanhamento psicológico e elas tinham um acompanhamento nutricional também, dentro desse programa. E aí, frente a isso, eu fiz uma análise, que era o meu estudo na época, né, de fisiologia do exercício, análise de parâmetro de estresse oxidativo. E muitas coisas que a ciência comprova não são tão importantes, às vezes, quanto aquele relato olho no olho, né? Então, claro, a gente viu que houve uma diminuição de marcadores inflamatórios no corpo dessas mulheres e tudo mais que a gente avaliou na época, mas o relato delas mais positivo para mim, e o que valeu de todo esse estudo, foi mesmo dizer que naquele momento que elas iam atacar a geladeira ou iam comer uma barra de chocolate, elas lembravam da aula e respiravam. Então, quando elas respiravam fundo, o imediatismo, o impulso diminuía consideravelmente. Consequentemente, elas já tinham outras escolhas alimentares, comiam menos, coisas mais saudáveis. Então, é fundamental, né? É bem importante. E esses 12 passos, né, são coisas simples, né? Então, quem olha fala, não dá resultado, isso é bobeira. Né? Mas a hora que você começa a colocar todos eles na sua vida, você vai vendo os reflexos. E, claro que a complexidade humana é gigante, né, e não tem algo padronizado que possa servir para todo mundo. Mas quando você olha para algo assim, que você vê que está atuando em todas as áreas da vida, você pode ter algum benefício em algum lugar. Né? E é isso que eu tento passar. Né? Com certeza. Então, se você está mudando toda a sua estrutura de vida, todo o seu estilo, né, começando a olhar para suas emoções, para o seu comportamento, respirando de forma correta, né, fazendo atividade física, dormindo bem, não tem como você não vencer a ansiedade. E assim, né, Vitor, para quem está num quadro, como tu deu alguns exemplos lá, já com sintomas no corpo e às vezes entrando já naquele extremo de uma síndrome do pânico, tudo mais, depressão, se essa pessoa tem 1% de benefício, já é uma grande coisa, né? Algo gigantesco, né? E uma pessoa que está totalmente imersa naquilo. Então, eu acho que sempre é válido, né? Sempre é válido. E assim, a pessoa cria autonomia para poder tocar a própria vida. É isso que a pessoa precisa ter. Responsabilidade também sobre o que está acontecendo na sua vida. Não querer que alguém venha e simplesmente dê a solução, né, mágica, igual você tinha dito. A cápsula do Himalaia, né? A cápsula do Himalaia. Passo número 2. Procure um hobby. O que é um hobby? Um passatempo. As pessoas precisam achar algo que dê prazer a elas. Tem gente que quer jogar futebol com os amigos, jogar uma sinuca, se encontrar com as amigas, sabe? Ter um momento que ela tire para ela mesma, sabe? Um momento desestressante que ela possa olhar, agora eu estou tranquila, não vou pensar em nada nesse momento.
jogar um jogo, brincar, se divertir, fazer um esporte. Quando as pessoas não encontram nada, as pessoas estão sem criatividade nenhuma, eu indico qualquer atividade de caráter artístico. Pintura, escrita, mandala, porque essas expressões, as expressões artísticas, são diálogos do inconsciente. E se a gente está num desequilíbrio aí do inconsciente com a consciência, a gente não está conseguindo ter essa harmonia, então quando a gente faz algo artístico, é como se a gente estivesse restabelecendo esse equilíbrio novamente. Então, pintar mandala, maravilhoso. Fazer trabalhos com argila, sabe? Tirar um momento da semana para mim desconectar de tudo e fazer algo que seja algo meu. Isso é algo meu. Então eu deixo livre, mas quando as pessoas não encontram, eu indico coisas artísticas, realmente. Eu queria trazer aqui também algo que para mim é importante, que é a dança, né? A dança. E eu trabalho com música e tudo mais, que é algo também que para mim é um momento assim de dançar, não necessariamente ir em uma aula de dança, mas fazer em casa mesmo, coloca uma música, uma playlist ali que gosta. Sim. Olha, bota uma Beyoncé em casa, dança, é impossível sair no mesmo estado, né? Não tem como. E se divirta. E um momento para se divertir. Eu gosto muito de pintar mandalas, porque é o círculo e tem toda uma construção psicológica através dos estudos que a gente faz, que tem um caráter terapêutico, né? Sim. Essa expressão artística tem um caráter terapêutico. Então basta acreditar, fazer, persistir, que vai dar certo. A mandala é o símbolo da totalidade psíquica. O que o Jung descobriu? Ele tratava dos loucos no manicômio lá na Suíça, e a Anísia da Silveira, aquela brasileira, a primeira médica psiquiatra brasileira, tratava dos loucos, né, no manicômio aqui do Engenho de Dentro, do Rio de Janeiro. E os dois são da mesma época. E ela leu um livro do Jung e falou, olha, vou mandar uns trabalhos que os meus pacientes estão fazendo. Eram todos trabalhos artísticos. Quando ele enviou para ele percebeu o mesmo padrão arquetípico, que eram o quê? Desenhos circulares, mandalas. Ele falou, ué, como que os loucos do Brasil nunca viram os loucos da Suíça? Por que eles desenham as mesmas coisas? Desenham mandalas. Então começou todo esse trabalho sobre o inconsciente coletivo, esses arquétipos que são padrões psíquicos, né, que estão na história de toda a humanidade. E é muito legal as mandalas. Ô, Vitor, e aqui poderia entrar aqueles livros que tem hoje para vender, que a gente encontra de mandalas, sabe? Aquele colorindo mandalas, aquilo já seria positivo? Sim. Total. Então, é uma delícia, né? Fazer aquilo, né? É muito terapêutico e organiza a psique, esse trabalho. E para complementar, a pessoa pode colocar assim na mandala. Qual emoção eu estou sentindo hoje? Por que cor eu comecei? E dar um nome para a mandala. E colocar a data, legal. Sabe? Então aquela mandala vai ter um significado, vai ter um nome, vai ter um momento, e tem uma cor em especial ali que eu comecei, ela tem uma importância. Aí eu busco o símbolo daquela cor e eu vou me relacionando com esse mundo simbólico, né? Que esse é o trabalho da psicologia analítica. O que é simbólico? É o que está por detrás do óbvio. Às vezes a gente está com um monte de problema aqui, mas o óbvio está aqui atrás. O símbolo está aqui atrás, e eu não consigo perceber. Então, essas expressões criativas fazem a gente entrar em contato com esse inconsciente, com esse mundo simbólico, que nos falta tanto hoje. Muito legal. 9. Olhe para os seus medos. Né? A gente precisa olhar para os nossos medos. Quando a gente está com ansiedade, a gente não olha para os medos, porque esse medo nos paralisa, e é dele que eu quero correr. Quero fugir desse medo. E o que é ansiedade? É a dificuldade que eu tenho de enfrentar os meus próprios medos. Então eu preciso encarar os meus medos de frente. Mas não é com aquele caráter de batalha. Eu quero destruir o meu medo. Não é uma luta, né? Não é uma luta. Eu preciso olhar, aceitar e fazer as pazes com aquele medo. Fazer dele um aliado, porque ele faz parte de mim. O Jung já dizia... Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. Então somos luz e sombra.
né? A gente precisa integrar essa sombra no nosso mundo. E os nossos medos são essas sombras, na qual eu não quero olhar. Então, aonde está o seu medo, que seja a sua ordem do dia? Esse é o grande recado aí. Você tem que enfrentar os seus medos e pode usar aquele passo, dando pequenos passos. Eu não preciso ir de frente e encarar ele. É algo que eu venho administrando durante toda uma vida. Ele está desse tamanho, o meu medo, né? Eu não consigo encarar ele ainda. Mas aos poucos eu posso me aproximar, me reconciliar. Né? Primeiro aceitar que eu tenho um medo. Fazer um carinho, né? Fazer um carinho nele. Oferecer um chá. E aí eu me... Isso aí. Fazer uma reconciliação, né? Isso é muito importante. Olhar para os medos é muito importante. Porque o ansioso, ele está cheio de medos. Tem medo de tudo. Está com medo de tudo. Então, eu olhar para esses medos e dar atenção para eles é necessário. Porque, com certeza, eu passei uma vida escondendo eles embaixo do tapete. A gente não gosta de olhar para os nossos defeitos, para as nossas sombras, para os nossos medos, para as nossas dificuldades. Então eu vou escondendo tudo. Mas isso tudo é eu. Então eu tenho que olhar para esses meus complexos e encará-los como parte de mim. Fazer deles os meus aliados e não inimigos. Ô, Vitor, eu tenho uma amiga que é psicóloga, a Cristiane Ganzo. Eu até te indiquei alguns vídeos dela, né? Ela mora lá em Porto Alegre, tem alguns livros. E ela é um arquétipo muito engraçado, assim, né? Muito expressiva e usa muito da arte, de ferramentas muito lúdicas, assim, para explicar as teorias dela. E ela diz que o medo é como um cocô. Ela usa bem esse exemplo. Se a gente pega esse cocô e coloca embaixo do tapete e deixa ali, num primeiro momento ninguém vai perceber nada, certo? Mas a partir que vai passando o tempo, aquilo vai começando a dar um cheiro, daqui a pouco vai ficar uma coisa estranha ali, alguém vai perceber e aquilo vai virar uma coisa gigantesca, né? Vamos supor que eu escondi esse cocô lá embaixo do tapete da sala. Daqui a pouco eu vou ter que limpar aquilo e vai estar uma bagunça e todo mundo vai estar percebendo. É muito diferente se eu pego esse cocô e coloco ele misturado na terra, exponho aquilo ao sol e vou tornando aquilo um adubo. Né? Aquilo pode estar sendo utilizado para frutificar, para florescer, outras coisas. Então, é mais ou menos isso que tu quis dizer, de uma maneira que ela fala, assim, nesses termos, né? Que eu acho uma metáfora, é ter uma outra percepção de lidar com a vida, né? Olhar para os nossos medos de uma forma generosa. Não correr e também não querer ir para a batalha, né? Mas perceber o que são e do que eles estão falando. Porque tudo na vida tem um propósito e um significado. Quando um carro passa na frente da sua casa e vira a rua e você para de vê-lo, ele deixou de existir? Não, ele só saiu da sua visão, mas ele está lá. Esses são os conteúdos do inconsciente. A gente não pode lidar com eles no momento, mas eles estão lá, eles existem. Né? Em qual momento eu vou lidar? Então é mais ou menos esse o sentido de olhar para os medos e para as sombras. 10. Vamos lá, 10, tá chegando aí. Autoconhecimento. A gente precisa investir em nós mesmos. Eu acho que isso, assim, é mais batido que, né, tanto que as pessoas falam em autoconhecimento, você precisa estudar sobre o que você tem, você precisa investir em você, que é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, a gente tem que fazer curso, palestra, ir em palestra, fazer workshops, sabe? A gente tem que ter cartas na manga para lidar com as nossas questões. Se eu tenho ansiedade, então eu tenho que saber tudo sobre ansiedade. Eu preciso estudar, eu preciso saber o que eu tenho. Então eu sinto essa preguiça das pessoas em procurar saber das próprias, né, dos próprios sintomas, dos próprios problemas, das próprias doenças. Então vamos estudar, vamos ler, vamos conversar com quem já tem, vamos compartilhar a experiência. Quanto mais cartas eu tiver, mais bem armado eu tô. Não preciso ter munições para enfrentar essa batalha. E ele dá trabalho, né? Eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso dar aquilo que a gente já falou bastante aqui, dar o primeiro passo. Então a pessoa às vezes está tão ali na sua bolha, está tão confortável aqui, que eu não quero sair disso, não quero nem ter essa ação de dar o primeiro passo. Então é bem isso que tu falou, às vezes uma preguiça mesmo, né? Eu não quero me conhecer, deixei eu aqui na minha zona de conforto, vai dar trabalho, eu vou ter que mexer no cocô lá, né? Como a gente falou. Vou ter que olhar para aquilo, dar uma limpada, então vai dar trabalho, deixa assim, né? Eu gosto de indicar livros, sabe? Faz uma leitura sobre o assunto. E às vezes a pessoa está tão fraca, né?
que ela não consegue ler algumas páginas, né? Então tem que fazer toda uma mudança nesse comportamento também. É olhar para o psíquico, para o mundo inconsciente, para a consciência, mas é olhar para o comportamento. Então vai lá, tenta ler uma página só de algum livro que fale sobre esse assunto. Invista em autoconhecimento e você só tem a ganhar. O terapeuta ele não pode ser muleta. Você tem que absorver todos os recursos terapêuticos, todas essas ferramentas, para que o dia que você receber a alta, você seja a sua própria terapeuta. Quando aparecer uma outra questão, claro, você volte, mas que você tenha recursos para utilizar. Então você tem que ter aprendido, né? Então todas essas ferramentas você tem que levar para casa. Dentro do autoconhecimento, eu dou um exercício, que é o quê? Anotar os sonhos. Como na psicologia analítica, a gente trabalha com o inconsciente, com o mundo simbólico, com esse mundo que a gente não dá mais valor, eu ouço muito assim, eu não tenho nada não, é só coisa da minha cabeça. Quer dizer, a minha realidade interior não tem valor. Os meus sonhos, as minhas imaginações, as minhas fantasias, não tem valor. Não é real. Só é real o que acontece aqui fora. Você vê como assim, a gente está totalmente desconectado da nossa essência. Então, a análise de sonhos é algo assim orgânico. A pessoa sente quando ela começa a praticar. Então, eu ensino as pessoas a anotarem os sonhos, né? E na prática, na análise, a gente também faz esse trabalho. E as pessoas veem o tanto que é real, porque essa análise de sonhos, ela não é objetiva. Eu sonhei que fiquei grávida, eu vou ficar grávida. Não. O que a gravidez significa para você? O que está nascendo na sua vida? A gente vai ampliando os símbolos e, de repente, a pessoa está falando dela mesma. Então, o sonho é um diálogo do inconsciente com a consciência. Então, isso é autoconhecimento puro. Né? Se a gente olhasse para os sonhos com a mesma capacidade que a gente olha para outras coisas, a gente teria muito mais desenvolvimento, né, de caráter psíquico, emocional e espiritual. Então, olhe para os sonhos, anote os seus sonhos, anote as suas imaginações, anote as suas fantasias. Tudo isso é conteúdo psíquico e tudo isso tem significado simbólico. Né? Então, isso é muito importante. E quando tu me falou isso, naquela conversa que a gente teve lá na Escola Vida, girou uma chave para mim, porque fez todo sentido. Muitas vezes a gente acha que sonho é besteira, porque às vezes tem essa má interpretação de que, tu até deu esse exemplo, né? Sonhou com borboleta. Aí tu vai lá no Google. Sonhar com borboleta significa tal. Só que aí essa tua visão, ela traz muito mais clareza e faz muito mais sentido para mim, que é o que significa borboleta para você. Para você. Aí muda totalmente o olhar sobre o sonho. Lógico que os símbolos, né, têm um significado universal através da história, da cultura e da antropologia. Mas o importante é o significado que ele tem para você, que você está vivendo naquele momento que foi representado por uma borboleta, que foi representado pelo nascimento, que foi representado por uma discussão. Quer dizer que eu estou vivendo um conflito, né? Então a gente precisa olhar para os sonhos com muito carinho, porque eles têm muito a revelar. É um oráculo, né? Os gregos, os egípcios, os indígenas, todas as populações, em todas as tradições, recorriam aos sonhos até para tomar decisões. Exatamente. E a gente se afastou disso. E a psicologia analítica, com o Jung, veio trazer essa percepção, esse novo olhar sobre o inconsciente e sobre esses arquétipos que estão dentro dos sonhos. Esse é o passo número... E aí esse observar dos sonhos pode estar junto lá naquele diário, né? Já faz tudo junto. Claro. Eu tô com o diarinho ali do lado da minha cama, eu posso anotar tudo, né? Anotar os sonhos principalmente. E até ter ele do lado da cama, né? Uma coisa que uma época eu fiz, assim, que porque às vezes tu acorda, tu já começa a fazer outra coisa e tu esquece. Então já acorda, já anota e fica muito mais claro. Tem pessoa que fala pra mim bem assim, mas como que eu vou anotar sonhos se eu não sonho? E aí eu peço para ela colocar o caderno do lado da cama e a gente começa a falar sobre sonhos, mas não demora 7 dias a pessoa está sonhando e já está conseguindo anotar tudo. Exatamente. Então ela se volta para olhar para isso e as coisas começam a aparecer, aquilo fica mais concreto para ela. E aí o trabalho flui. E olhando agora de um lugar de mulher,
dentro do meu ciclo menstrual e também conversando com outras mulheres, a gente chegou à conclusão que tem momentos específicos do ciclo que os sonhos estão mais presentes, estão mais lúcidos ou eles mudam as características, né? Então, no momento da alunação, é um momento onde o sonho, às vezes, ele vem mesmo com mais mensagens, ele tem diferentes aspectos. Isso eu percebi no meu ciclo e conversando com outras mulheres também. Então, para quem é mulher, ainda tem essa outra análise, né? Essa outra observação também. É uma das ferramentas de autoconhecimento mais incríveis que eu conheço, é a análise de sonho. É você em contato direto com o seu inconsciente. Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinhos, perdidos, né, em meio a essa imensidão, que a gente não tem nada que nos oriente, nada que nos dê uma rota. Mas não, nós temos o inconsciente, dentro do inconsciente tem o self, né, um arquétipo que é um centro regulador da nossa vida. Ele está mandando mensagem para a gente, avisando. Ó, você vai adoecer se ficar assim. Uhum. Você está indo num caminho errado, olha para mim. Estou te mandando mensagem, mas você não ouve, você não percebe. Então eu vou mandar um sintoma. Aí você vai olhar. Aí manda uma ansiedade. A caixinha do WhatsApp, ele tá cheia, né? Mandando várias mensagens, a pessoa não vê, daqui a pouco ele vai, quem é da época do MSN aí lembra que tremia a tela, né? Aí dá aquela chamada de atenção. Aí a pessoa acorda. Exatamente. O 11º ponto é essa espiritualidade, né? E quando a gente fala de psicologia, espiritualidade é algo muito controverso, ninguém gosta de falar, né? Mas a espiritualidade, a religiosidade, a imagem de Deus, ela é intrínseca ao ser humano. Toda a história da humanidade, a gente tem um contato com algo maior que a gente, mesmo em quem não acredita. Então a espiritualidade, para nós, é olhar para esse que é transcendente. E aqui todas as tradições, todas as religiões, todas as formas são bem-vindas, mas que a pessoa esteja aberta a olhar para essa própria imagem que cuida dela, para essa própria imagem que faz sentido para ela. Isso é espiritualidade, é esse olhar psicológico para o que ela acredita que seja religioso. Ela tem algo nela que ela acredita, né? Ela tem a imagem de algo. Tem gente que é a natureza, é uma árvore, é uma luz, é um sol. E como que você mantém contato com isso? Como que isso é para você? Então é ouvir isso para a pessoa, passar a ouvir. Então isso também é algo que tem trazido muitos resultados. Ter um olhar para essa religiosidade, para essa espiritualidade da pessoa. Como ela enxerga, como ela vê, se ela está em conflito com isso ou não. Se para ela está tudo bem. Muitas vezes esse conflito religioso causa muita ansiedade também. Tem a ver com o pai, com a mãe, com a família de origem. Então, eu não quero pertencer àquela tradição, mas eu também não acho uma tradição para mim. Então, eu passo a ouvir essas demandas e a pessoa vai ficando mais tranquila em relação a essa ansiedade. Então, que ela encontre algo que faça sentido para ela dentro dessa espiritualidade. E o próprio Hilário fala muito, né, que espiritualidade é comportamento. Então, é a forma que eu me relaciono com aquilo que é. E muitas vezes existe essa confusão de espiritualidade com religiosidade, que são coisas totalmente diferentes, né? Então, eu ter a minha espiritualidade desenvolvida é eu ter esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal constante, né? Então, seria colocar em prática, acho que tudo isso que tu falou aqui. A gente fala muito sobre ética, né? O que é ética? Esse olhar filosófico sobre a vida, né? Esse olhar virtuoso. Eu tenho isso comigo, eu tenho isso com os outros. Então a ética pode ser a espiritualidade da pessoa. Eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma mulher ética. Então eu tenho um olhar bom comigo e um olhar tranquilo para com as pessoas que estão se relacionando comigo. Isso já é espiritualidade. Exatamente. E isso faz muito sentido, né, para quem está passando por um transtorno. Né, um transtorno ansioso ou qualquer outro tipo de transtorno. Para a gente finalizar, o último é a participação ativa. É você mesmo se avaliar. De 0 a 10, como eu estou? Como que está a minha ansiedade hoje? Como é que estava antes? Eu já sei o que é ansiedade? Eu tenho um questionário dentro do meu site, lá dentro dos 12 passos, e a pessoa vai olhar para aquilo, vai fazer uma análise desses 11 passos e de como ela se encontra agora, de como ela estava e de como ela se encontra agora. E aí, se nesses 12 passos a pessoa não conseguiu avançar em algum, está sentindo ainda ansiedade, ou está passando por crises,
aí eu recomendo que ela busque ajuda de um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. Claro que nesses 12 passos a pessoa vai tendo recaídas, vai fazendo, vai conseguindo, e tem coisas que ela não vai conseguindo. Não é progressivo, não vou fazendo e vai dando tudo certo. Tem pessoas que fazem os 12 passos já com a terapia, tem pessoas que fazem os 12 passos quando não dão conta, buscam uma terapia para ter um maior apoio. Quer dizer, a ansiedade dela tem algo mais profundo que precisa ser visto. Se dentro desses 12 passos ela não identificou qual é a ansiedade dela, quer dizer que ela tem que buscar ajuda e fazer um tratamento sério e profundo para ver o que essa ansiedade está querendo dizer. Então esse é o último passo avaliativo, né, para a pessoa ou buscar um acompanhamento profissional ou para ela continuar a caminhada dela dentro dos passos. E quem deseja conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, Vitor, né? Se alguém que ouviu a gente aqui desejar, eu gostaria de um acompanhamento psicológico, como é que pode te encontrar? Teu Instagram tá aqui, né? Junto da live. Meu Instagram tá aí. Eu tenho um site, né? Que você pode entrar em contato comigo, que é www.victormontilhapsicólogo.com.br. Lá tem as ferramentas que te levam para o WhatsApp, para o e-mail, né? Tem alguns textos lá, tem os 12 passos lá. Ótimo. E aí eu trabalho de forma presencial, trabalho de forma online, e aí quem precisar é só recorrer aí, que a gente está disponível a poder ajudar, a poder contribuir com um pouquinho, né, do que a gente sabe, né? Ótimo, Vitor. E para a gente encerrar, então, antes que o Instagram corte aqui a nossa live, que falta alguns minutinhos ainda, tu conhece ou já assistiu o programa da Maria Gabriela, a entrevista? Lembra? Já, faz tempo, né, que acabou, mas eu lembro. Só os antigos aí vão lembrar. E no final tinha um bate-bola, então aqui é a Ayurveda Talks, né, um entrevistado, a gente faz o bate-bola também, então vou te fazer Sério, jogo que me pegou rápido, tá? Agora de surpresa? Sério? Eu sou ansioso, eu não vou me sair bem. Eu achei que estava tudo seguro. Tem um cara que fala sobre 12 passos, dá uma olhadinha lá que vai dar tudo certo. Para finalizar, eu queria que as pessoas, assim, eu não posso lhe oferecer nada que não exista em você mesmo. Essa é uma frase de um escritor alemão, Hermann, e é pura verdade, né? Nós, como terapeutas, não podemos oferecer nada que já não exista dentro de você. Né? Existe uma farmácia da alma aí dentro, né? Com todos os recursos, e às vezes você precisa de uma orientação, né? De um espelho, né? De um mediador, para que essas coisas se revelem e você consiga tomar conta e as rédeas da sua vida aí, né? O Vitor está tentando se esquivar do bate-bola, mas não vai conseguir, vai dar tempo, hein, né? Vamos lá, Vitor, bate-bola então. Um livro. Olha! Jogo rápido aí, jogo rápido. Sapiens, maravilhoso. Uma emoção. Uma emoção? Nossa! Vamos lá, jogo rápido. Ansiedade. Ansiedade para mim é? Vida, movimento. Vida, movimento. Com o meu trabalho, desejo? Ajudar as pessoas que sofrem com a ansiedade. E um recado para os ansiosos? Saiam da mente e venham para o seu corpo. Vocês precisam se encontrar com os outros sentidos. Isso aí, viu? Não doeu nada. Já passou. Vitor, gratidão. Olha, foi a maior live que eu acho que já aconteceu aqui por Instagram. Ela vai ficar salva aqui por 24 horas. Quem quiser rever, compartilhem com pessoas que você conhece que passam com isso, né, com ansiedade. E queria te agradecer, foi incrível, foi muito construtivo, muito bom. Eu que agradeço, desculpa qualquer coisa. Fiz com muito carinho, aceitei o seu convite de primeira, porque eu sabia que era algo sério e bem feito, e eu gosto muito do seu trabalho. Você vem ajudando bastante pessoas através dos seus conhecimentos e dos seus saberes, e nada como multiplicar, né? E poder falar de forma multidisciplinar, né? Cada um na sua área, mas podendo contribuir aí.
Essa é a proposta. Eu que agradeço. Né? Essa é a proposta desse quadro, que a gente possa trocar e ajudar cada vez mais as pessoas, tendo esse conteúdo aí disponível. Gratidão a quem acompanhou a gente até aqui. Se ainda tiverem dúvidas, mandem lá mundo, gente, show. Mandem no direct pra gente, que a gente faz o possível lá para responder também. Gratidão. Valeu, um abraço a todos. Valeu. Tchau. Beijão. Boa noite. Beijo.